Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra coordenar essa mesa, a mesa 19, Museus e Educação Judaica 2, no âmbito desse primeiro Congresso Internacional de Estudos Judaicos. Eu já vou agora, contando com a presença de todos os apresentadores, eu coordeno essa mesa, mas sou a primeira pessoa aqui na sequência que nós vamos procurar seguir, salvo qualquer inconveniente para alguns dos presentes. Então, Adriana, que vai me dar o apoio, eu vou botar agora a minha apresentação. Tela cheia. Todos vêm? Ainda não. Mas você deu aquela setinha de apresentar? Espera aí. Vou voltar para lá. Deixa aberta a sua apresentação, né? Minimizada. E aí. Sim. E agora? Nesse ícone de setinha, que é o quinto ícone. Na sua barra inferior. Clica nele, apresentar. E aí você vai achar o arquivo. Que já está aberto. Aqui fala assim: escolha o que compartilhar. Selecione uma guia para compartilhar, uma janela ou tela cheia. Guia do Chrome. Guia, aqui está pedindo uma guia, né? Aqui está querendo uma guia do Chrome. Então, como é que eu faço? Você clica nele. Não está aparecendo para você, Sofia? Aqui você abriu? Não está? Você vai ver que lá em cima está tudo escuro. Uma delas você tem que clicar que vai aparecer tudo que está no teu computador. Você é o máximo. Deixa eu ver aqui. Não, eu sou teu amigo, é isso. Compartilhar. Pronto. Agora a tela cheia. Ok? Sim. Sim. Antes de você começar, Sofia, só vou pedir para todo mundo fechar o microfone. Gente, eu não estou pondo vocês de espectador, porque todo mundo conhecido e tudo mais, mas só peço que todo mundo feche o microfone. Ok. Sofia, o ideal é você colocar no módulo apresentar, que tá vendo esse 76% na sua bateria aí? Na sua tela? Não. Então, o ícone do lado esquerdo, que é o apresentar. Esse aqui? Esse aqui? Não, a direita, mais um pouco. Esse. Então, eu já tinha colocado, para mim já estava. Tá, mas coloca de novo, porque acho que você não tinha compartilhado. E agora? É porque no compartilhamento tem que... Então, peraí, pessoal. Então, se você compartilhar... Mas se não, também tudo bem. Não. O ideal é fazer como você está. Eu tenho que... Como é que eu volto? Parar a apresentação, é isso? Uhum. Então, vamos lá, tudo de novo. Apresentar agora, tela cheia. E aí, na tela cheia, como é que eu faço? Aí você volta para dar compartilhar. Que é aquele ícone, o quinto ícone de setinha, abre, clica no ícone, acha o arquivo e dá compartilhar a guia. Não estou conseguindo, desculpa. Não. Quer passar para mim por WhatsApp ou e-mail e eu apresento? Eu acho que é melhor, viu? Eu acho que eu... Olívio, você quer dar alguma instrução para... Quero. Cadê a Sofia? Está aqui. Você lembra como a Adriana falou bem para você. Você tem o microfone, o quinto ícone, você clica nele agora. Você tem que estar na tua tela já tudo aberto, entende? Tudo aberto, inclusive na tela cheia. Deixa tudo aberto como você vai utilizar. Se você não conseguir nos ver, você vai alternando o Alt com o Tab no teu teclado. Alt e Tab você vai alternando. É que eu fiz um curso de pós-graduação em Yale sobre teclado. Mentira. Tá difícil, pessoal. Não, você vai conseguir. Sofia, minha querida, para. Isso não vai te deter, né? Então, vamos fazer uma coisa. Clica no apresentar. Clica de novo no apresentar. Apresentação de slide, é isso? Aqui, no meu está apresentar agora, no meu. Quando você coloca lá embaixo, tá?
tem o microfone, a câmera, tem um que eu não sei o que é, uma caretinha, e aí tem uma setinha para cima. Achou, minha querida? Sim, sim, já estava aqui. Isso. Na janela ele entra, não está entrando na tela cheia, só isso. Não. Você clicou nele. Ele abriu uma caixinha escura de diálogo, né? Você vai ter que apertar alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu apertar no meu. Adriana, enquanto isso... Quer mandar para mim? Adriana, manda teu e-mail para mim, por favor. Tá, tô te mandando um oi aqui. Manda, tá bom. Acho mais fácil. Eu acho que eu já devia até ter feito isso antes, que é como eu costumo fazer. Mas, Sofia, estamos em casa aqui, né, gente? Né? Aqui estamos em casa, né? A única pessoa estranha aqui, deixa eu ver quem é. É a Linda. A Linda, ela é estranha aqui, ó. Gente, enquanto a Sofia manda, vocês querem... Oi, mandou já não? Manda para mim, por gentileza. Fala para mim seu e-mail. Eu já te mandei o WhatsApp, um oi. Você quer mandar ou você quer um e-mail? Se você quiser mandar o arquivo por WhatsApp... Manda aqui me fala seu e-mail, por gentileza. Tá. Vocês não querem alterar a ordem enquanto vocês organizam? Isso, vai falando? É uma boa. Carol, nomeio você. Se quiser, eu posso fazer enquanto você arruma. Adriana, Sofia, vocês topam que alterar a ordem enquanto vocês se organizam aí? Claro, da minha parte, sim. Sofia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É melhor, Sofiazinha. A gente... claro, já mandei. Eu peço desculpas. Não, nós estamos além disso aqui. Querida. Obrigada. Vamos, então, agora passar a apresentação. Quem se habilitou? Vamos na sequência? Juliana? Vai na sequência, é melhor. Vamos passar, então, a apresentação da Juliana Carvalho Eliezer, que vai nos falar sobre o ensino da Shoah a crianças e adolescentes no museu, um quadro de diretrizes. Por favor, Juliana, com a palavra. Obrigada, professora. Agradeço a todos os presentes por estarem me ouvindo. Boa tarde, eu sou a Juliana, eu desenvolvo pesquisa de mestrado no PPG Letra da FEFELESH, sob a orientação do professor Gabriel Steinberg, no que diz respeito às estratégias de ensino da Shoah em museus e a públicos específicos de crianças e adolescentes. Dito isso, a minha intenção não é fazer um estudo de público, mas sim tentar entender, no âmbito dos museus do Holocausto que atendem o público infanto-juvenil, quais as estratégias expográficas que são utilizadas para transmitir essa história, que já é tão difícil de se transmitir a adultos, a indivíduos que ainda estão em formação. Então, o meu foco é na expografia, no percurso expográfico propriamente dito, e em como ele reverbera as iniciativas educacionais dos museus, já que a educação é uma de suas funções sociais, como falaram melhor que eu e mais cedo a Helena e a Juliana Diamante na outra mesa de museologia. Bom, a questão da representação do Holocausto, como a gente sabe, é extremamente complicada por si só. E nos museus, ela tem muito a ver com o que o Andreas Huyssen chama de cultura da memória. No bojo dessa cultura da memória, parece haver uma espécie de armadilha de se querer reviver o passado, numa tentativa de achar coerência entre ele e o presente. Mas não necessariamente porque reviver o passado seja uma vontade nossa. É porque o nosso presente pós-moderno, fragmentado, por vezes, primeiro que não faz sentido, e segundo, porque ele não nos leva a nenhum vislumbre de um bom futuro. No Brasil, a gente ainda tem um outro problema além desse, que é a nossa dificuldade em lidar com memórias traumáticas, especialmente aquelas que são incutidas pelos poderes públicos. Tanto é que a gente não vê uma abundância de museus sobre a ditadura e sobre a escravidão, muito menos, né? Então, assim, da mesma maneira que eu acho que todos aqui nessa mesa desejam, né? Eu imagino que desejam que se desenvolvam no Brasil museus com temática judaica e do Holocausto. Isso
é um dos meus objetivos na pesquisa, né? Se não for muita pretensão, contribuir com o fazer museológico brasileiro nesse sentido. Então, enquanto a gente estuda um contraponto entre museus do Holocausto brasileiro, no meu caso, o Museu do Holocausto aqui do Bom Retiro e o Museu do Holocausto de Curitiba e instituições estrangeiras, como o United States Holocaust Memorial and Museum em Washington e o Yad Vashem em Jerusalém, acaba assim pondo, né, e isso ficou bem claro, né, na minha qualificação de mestrado, da qual fez parte a professora Nancy, que está aqui presente, a necessidade de que eu sistematizasse um quadro de diretrizes que são seguidas ou até mesmo estabelecidas através das pesquisas dos próprios museus, como se os próprios museus estivessem nos dizendo o que eles escolheram mostrar e não mostrar sobre o Holocausto nas suas exposições, né, e o porquê dessas escolhas, tendo em mente, né, no âmbito da minha pesquisa, esse público infanto-juvenil. Os museus com atividades permanentes de pesquisa, como o Museu de Washington, o Yad Vashem, que apesar de não apresentar exposições tão voltadas a esses públicos, ele tem uma parte educativa muito forte, que é representada pela Escola Internacional de Estudos para Estudos do Holocausto, né? E que acaba sendo a norteadora de outras instituições, tanto educativas como museológicas, né? E o Museu de Curitiba são instituições que desenvolvem diretrizes próprias através de pesquisas, num trabalho que, como a própria disciplina da museologia, está em constante movimento e desenvolvimento. Alguns parâmetros desse desenvolvimento de diretrizes são recomendações também de entidades como a International Holocaust Remembrance Alliance, e também as instituições acabam se baseando, né, em bibliografia composta de autores como Raul Hilberg, Yehuda Bauer, Saul Friedlander, Samuel Totten e o Stephen Feinberg, o Martin Gilbert, entre outros. Então, o primeiro fundamento que eu consegui estabelecer uma concordância entre esses museus que eu citei, né, o Museu de Washington, o Museu de Curitiba e o Yad Vashem, é a questão da adequação à idade. Então, é um pilar do Yad Vashem que crianças de qualquer idade podem ser introduzidas ao Holocausto, desde que o método e o conteúdo sejam apropriados à faixa etária. O Museu de Washington defende que para crianças menores, com 5 a 6 anos, se fale do Holocausto, entre aspas, sem se falar do Holocausto. Como isso? Que se discuta na escola e até mesmo em casa tópicos como diversidade, como os perigos do preconceito, e para que no futuro essas discussões sirvam de base e sejam retomadas quando for ser estudada a Shoah propriamente dita, né? E aí, o interessante é que o Museu de Washington, ele tem uma exposição voltada à faixa etária dos 8 aos 12 anos, né? E em que eles esperam que essas crianças que aprenderam sobre esses tópicos possam frequentar, e também, posteriormente, a exposição permanente, que é recomendada a partir dos 13 anos. Essa exposição infantil do Museu de Washington, aliás, ela demonstra muito bem outra diretriz do museu, que é a utilização no ensino do Holocausto a crianças de fontes primárias. Nesse caso, os diários. Essa exposição se chama Remember the Children, Daniel Story. E esse Daniel do título é uma personagem fictícia que foi criada pelo museu a partir de vários relatos de diários de crianças e adolescentes que foram vítimas da Shoah, tendo ou não sobrevivido. Então foi criado um diário para essa personagem Daniel, cujas páginas estão espalhadas pelo percurso expositivo, né, em forma de painéis expositivos, e o texto dela segue uma ordem cronológica dos eventos históricos pertinentes à Shoah e vai guiando os visitantes a percorrerem ali dentro da exposição o caminho
que a família fictícia do Daniel percorreu, desde a promulgação das leis de Nuremberg até a deportação dessa família para o campo de extermínio. Usando essa personagem Daniel fictícia como gancho, eu posso falar de outra diretriz que é comum ao Yad Vashem, ao Museu de Washington e ao Museu de Curitiba. Ao tratar de um número de pessoas assassinadas na ordem dos milhões, se tem uma grandeza que é abstrata e muito difícil de ser compreendida, sobretudo pelas pessoas mais jovens. É por esse público de crianças e adolescentes muito difícil imaginar o que são 6 milhões de pessoas, né? Então, a recomendação desses 3 museus é que se transformem esses números em histórias individuais, histórias de mães, de pais, de avós, de filhas e de filhos, como esse Daniel. Com uma ressalva, né? Tomando cuidado para que não se façam comparações de dor, porque histórias pessoais nunca são iguais. Então, tem 2 autores que eu queria citar, que não são os únicos que falam desse assunto, mas que eu me lembrei agora, que são a Ruth Kluger e o Art Spiegelman. Eles falam que sobreviver à Shoah teve muito mais a ver com questões circunstanciais, né, de sorte às vezes mesmo, do que com qualquer característica que, porventura, as vítimas tivessem, né? Então, a romantização da história é um problema aqui, né? E esses museus chamam a atenção para isso, né? E recomendam que, no fazer museológico, tanto na educação da Shoah, na sala de aula, quanto no fazer museológico, isso seja evitado. Outra coisa que se impõe é a responsabilidade nas escolhas expográficas, já que a gente está tratando de uma história de milhões de humanos desumanizados, brutalizados e assassinados. Dentro disso, tem a discussão das imagens com conteúdo gráfico, né? Que os museus concordam que devem ser usadas com extrema parcimônia, apenas quando houver um contexto coerente, evitando o uso daquilo que o Jorge Semprún chamou de imagem sem suporte. São vários intuitos aqui. Um é evitar o desrespeito às vítimas e o estereótipo do judeu como vítima, evitar o sensacionalismo e a exploração emocional, sobretudo dos mais jovens, né? Tanto o Museu de Washington como o Yad Vashem consideram totalmente possível o ensino da Shoah sem a utilização de imagens gráficas. E a exposição do Daniel é um exemplo disso, né? Assim como não tem nenhuma imagem gráfica nessa exposição, não tem algumas fotos históricas pelo percurso expositivo, mas não aparece nem, para não falar que não aparece nenhum nazista, aparece no cantinho de uma foto, aparece um soldado nazista. Então, nem isso eles usam, né? Sem falar, saindo um pouco do âmbito dos museus, né? Mas no Claude Lanzmann, que fez um filme de 9 horas sobre a Shoah, sem nenhuma dessas imagens gráficas. Outra coisa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Museum of Jewish Heritage em New York, que é um museu que, na minha opinião, é bem interessante. Eu estive lá algumas vezes, mas ele peca por ir contra uma diretriz do Museu de Washington, que é evitar a imersão excessiva, porque a imersão excessiva pode dar ao visitante a impressão de que ele sabe o que é o sofrimento ou mesmo a participação dos eventos da Shoah. Então, esse Helena, museu... Desculpa interromper, só para te falar que faltam 5 minutos. Tá Desculpa. certo. Imagina. Esse museu, ele chegou a ter uma exposição onde uma sala simulava uma câmara de gás. E por mais que isso possa engajar jovens ou pessoas, né, curiosas e talvez pouco informadas sobre o assunto, assim como engajam os jovens as atividades de role-playing, aqueles jogos em que cada um interpreta um papel,
Os 3 museus aqui que eu estou mencionando, o de Washington, o Museu de Curitiba e o Yad Vashem, eles aconselham que, ao invés disso, se use testemunhos como base tanto para informação como para discussão. Então, de diversos testemunhos, né, que se use aquelas informações que foram ali dadas, né, personificadas em histórias de pessoas, para que os jovens, nesse caso, possam discutir. Esses 3 museus que eu estou abordando também concordam que um dos pilares do trabalho com a Shoah, no ambiente museal, deve ser a interdisciplinaridade. Então, agora eu vou dar um exemplo brasileiro, né? O Museu de Curitiba lançou, faz algum tempo, um material que relacionou o circo à resistência ao Holocausto. E nesse material que eles me enviaram, né, eles, né, divulgaram esse material e eu tive a oportunidade de estudá-lo. Eles contam a história de artistas que tiveram que lidar com nazistas de alto escalão, artistas circenses, donos de circo, pessoas que faziam parte de trupes, né? E que, inclusive, foram considerados pelo Yad Vashem justos entre as nações porque conseguiram salvar judeus. Por último, mas não menos importante, esses 3 museus salientam a necessidade de, primeiro, definir o que foi o Holocausto com precisão de linguagem, mesmo que se esteja falando com crianças e jovens. A precisão da linguagem é muito importante, né? Inclusive nos termos em que são usados comumente para contar essa história. Por exemplo, campo. Que tipo de campo? É um campo de concentração, um campo de extermínio, um campo de trânsito? É necessário que se defina com precisão tudo o que se está sendo dito. Eu não vou ler as definições dos 3 museus porque eu não tenho tempo, mas fica pontuado aqui. E, em segundo lugar, deixar muito claro que a Shoah não era algo inevitável, não é algo ahistórico, como falou, né, o Erro da Bauer bate nessa tecla, e foi perpetrada por seres humanos como nós, e não por monstros, ou, que nem o Carlos Reis falou, por ETs do planeta Auschwitz, né? Então, essas foram as diretrizes, né, desses 3 museus que eu compilei, e que, no geral, norteiam as suas exposições e norteiam as suas iniciativas educacionais sobre a Shoah para crianças e jovens. Obrigada, eu agradeço muito por terem me ouvido. Obrigada, Juliana Eliezer, pela sua apresentação. Penso, Adriana, vamos deixar as perguntas para o final. Sim. Eu só queria saber, você quer apresentar agora? Olha, posso apresentar agora ou deixar para o final também, como se você já está tecnicamente com ele. Eu estou tecnicamente... vamos fazer a sua... Juliana, posso pedir um favor para você? Claro. Então, eu te coloquei como organizadora, porque a hora que eu vou apresentar, eu acho que eu não consigo controlar o tempo. Não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, eu ia fazer o seguinte, eu ia apresentar ia fazer a apresentação para a Sofia, e aí você consegue controlar o tempo só enquanto ela fala, depois eu volto para o meu papel. Controlar o tempo da Sofia? Claro. Isso. Porque eu não consigo fazer intervenção aqui enquanto eu estou apresentando, eu acho que não vai dar certo tudo isso. Então, depois eu volto para o meu papel. Tá bom? Tá bom. Então, professora Sofia, eu já peço desculpas de antemão por te interromper, faltando 5 minutos e 1 minuto, tá bom? Tranquilo. É horrível isso, a gente tá se sentindo super mal, mas, né? Então, eu peço perdão de antemão, tá bom? Obrigada, Juliana. Imagina. Eu não sei se eu vou conseguir, porque ele está no PowerPoint, que o meu era Google Apresentações. Eu estou tentando, mas... Então, vamos fazer o seguinte, se ainda não está na agulha, a gente pode passar... Quer passar para outra pessoa, então? Eu passo. Eu estou vendo aqui, eu não consigo apresentar. Quando eu abro na tela cheia, eu não consigo apresentar. Acho que eu tinha que fazer alguma metodologia um pouco diferente do que eu fiz para mim, que estava no Google Apresentações.
Nossa, Manda para mim que eu tento passar e você controla o tempo, pode ser? Tá bom. Mas vamos passando para o próximo apresentador, Sim. nosso querido Olívio. Tá? Pessoal, Olívio Guedes vai apresentar o trabalho intitulado Visões da Educação Judaica por Meio da Arte, de Marc Chagall. É um trabalho feito em parceria com a Carolina Schmuckler de Birnbaum. Quem está anotado aqui para apresentar são ambos, correto? Correto. Querida, só uma ressalva, minha querida. Quem está apresentando é a Carol e eu sou o coadjuvante, tá bom? Tá? Eu tô dando apoio para ela aqui, mas obrigado pela deferência. Te amo. A palavra, por favor. Obrigada. Só um segundo que eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vocês podem me dizer se está aparecendo, por favor? Tá aparecendo. Agora sim, Carol. Agora está perfeito. Sim? Agora sim. Tá. Agora não. Vamos lá. Agora sim, tá bom. Bom, antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui. Como debut, né, um debut na USP e no Centro de Estudos Judaicos. O que eu vou tentar falar em 15 minutos sobre a minha dissertação que eu fiz de mestrado na Universidade Hebraica de Jerusalém, o qual concluí agora em novembro passado. O que foi falado nessa dissertação foi como a gente pode usar o artista Marc Chagall, a sua obra, como um instrumento de educação. Então, aqui está a parte do preâmbulo inicial. Então, como a gente vai estudar por meio da história da arte, da história e também da história judaica, os itens que a gente pode observar dentro da obra do Chagall e estudá-los com jovens, crianças e até mesmo adultos. Aqui a gente tem uma foto do nosso bonitão, como diria Olívio. Olívio, quer falar alguma coisa? Não, para ele não precisa. Ele não precisa falar nada dele. Ele é sensacional. Bem, vamos lá. É um surrealista sensacional que viveu além do seu tempo e, tipicamente, talvez o pintor judeu mais importante. Por quê? Porque trouxe a materialidade do judaísmo em suas obras. Pronto. Então, como a gente pode abrir essa janela e estudar Chagall no nosso cotidiano? A gente vai aplicar através da transdisciplinaridade. A Juliana trouxe, acho que a multidisciplinaridade, Inter, né? E aí aqui vem o conceito de trans, que eu vou querer que o Olívio dê a sua pitada também, para a gente só ter uma... Eu estou achando engraçada a cara da Sofia rindo. Gente, há 800 anos atrás cria-se as universitas, aí nós temos as disciplinas, lembram? Quatrivium e trivium. No século, isso por volta de 1200, 1300. Em 1600, cria-se a pluridisciplinaridade. No século XVIII, a multidisciplinaridade. Agora vocês vão lembrar bem, em 1919, cria-se na Escola de Frankfurt a interdisciplinaridade que a Juliana trouxe aqui para nós. Agora, em 1970, em Portugal, cria-se a palavra transdisciplinaridade. Disciplinas, tá? Pluridisciplinas, multidisciplinas, interdisciplinas e transdisciplinas, tá bom? Pronto, Carol. Obrigada. Então, como a gente vai buscar, através dessa transdisciplinaridade, o nosso estudo? A gente pode juntar tudo assim, tipo, num mesmo balaio. Por que não trazer a nossa cultura judaica junto com a arte, junto com a Bíblia, junto com a física e com a química, ver a parte dos componentes, né, as tintas que ele usava, a refração da luz nos vitrais que a gente vai, né, agora se ater no Hospital Hadassah. E por que não juntar tudo nesse mesmo balaio e passar para os jovens que é possível, sim, a gente observar que cada caixinha tem a sua caixinha, mas todas as caixinhas lá no fundo, elas estão interligadas. E aí, Chagall recebe uma encomenda especial em 1959 pela presidente, que era uma mulher, do Hadassah Hospital, e ele vai até o local para fazer um reconhecimento de área,
e ver como que ele vai fazer, né, então, esses vitrôs ou vitrais para ele poder pintar. Ele tinha uma vida super ligada à arte desde pequenininho, ele vem de uma família racídica, tradicional, então a fonte de inspiração dele era através da Bíblia e da sua família. Os tempos que ele vivia, né, então, indo aí para o lado da história, os tempos que ele passava eram um contexto, passando pela Shoah, pelo Holocausto, pelas mudanças culturais que estavam efervescendo, pela criação do Estado de Israel, né, logo no final da década de 40, e o pesadelo da Segunda Grande Guerra, que tinha acabado, mas estava na mente ainda de todo mundo. Aqui o nosso primeiro vitral, os 12 vitrais, eles retratam as nossas 12 tribos. Então, a gente aqui tem a vida do Rubén, né, falado por Chagall, então a gente vê os símbolos de peixes, letras em hebraico, pássaros, ramos de oliveira, tudo isso está interligado com a nossa cultura judaica. E aqui sobre a educação judaica, o que ele fala é que foi baseada na lei histórica da eleição divina e cobriu apenas o lado religioso da vida. A transmissão ao âmago do coração judaico foi essencialmente efetuada através dos meios orais. Então, a gente deve lembrar que a gente não podia retratar nenhuma figura humana dentro da nossa, né, das nossas casas e das nossas sinagogas. Então, aí vem o lado de surrealismo, onde Chagall, aqui a gente vê o vitral de Levi, ele coloca, né, os animais voando, né, essa parte onírica, que ele vem e traz isso para um, né, para um hoje, para um contemporâneo da época, hoje, né, óbvio, retratando o que estava na cabeça dele. Entrando no contexto Brasil, Chagall e Lazar Segal tinham uma relação, aí Lazar Segal falava da parte, né, do surrealismo e de como ele deixa flutuar no espaço e deixa flutuar os animais, os telhados, e que essa fantasia exige de Chagall o não filosofar, mas ele se entrega a esse mundo cheio de formas e cria, com força instintiva, visões profundas e de grande significação. Isso mostra como ele era visto por outros artistas afins. Aqui a gente tem sobre Yehudá, Judá, também uma mulher aqui tampando o rosto que benze, as mãos que benzem, as letras em hebraico, o bode, a figura do bode expiatório. Olívio, quer falar do bode? O bode ele é importante, que a gente fala aqui muito no Brasil, no bode expiatório. Quando Moshe sobe em 1313, há 3.300 anos atrás, ele sobe no Monte Sinai, pega as duas tábuas, né? Então essas duas tábuas, elas ele desce, vê o bezerro de ouro, destrói o bezerro de ouro, e ali se percebe, em determinado momento, que precisava de algo para espiar essa dor. E ali, durante o deserto, chegando na busca de chegar a Canaã, né, ali se cria esse bode expiatório, onde todas as coisas negativas são colocadas nesse animal, e ele vai espiar no deserto. Tá bom, Carol? Obrigada. Então, numa cronologia, a gente tem aqui em 1931, 51 e 57, ele vai para Jerusalém, ele tem as suas ilustrações bíblicas interrompidas aí pela guerra, e ele retoma em 1960, chamando dela como sua mensagem. Para Chagall, então, as pinturas referem-se à influência da crença em ações religiosas da santidade, criando um sentido de maravilhoso e fervor religioso do ritual. Ele retrata em suas obras, como a gente já falou, as suas tradições, contos e lendas, através de imagens que lembram, né, para a gente a nossa cultura judaica, e traz o surrealismo, né, o sobrenatural dentro desse aspecto que ele tanto pinta, isso, né, retrata a sua mente. Aqui a gente tem mais um sobre Dan, o candelabro, os peixes, as serpentes, também tudo está interligado com a nossa cultura. E como que a gente vai transformar, então, essa vinda, né, do Chagall para a nossa sala de aula?
Eu tomei como teoria a parte da professora Elisheva Baumgarten, que ela traz 4 pilares para a gente se ater e transpor isso para a nossa sala de aula. Os 4 pilares são os rituais, o espaço, o objeto e as pessoas. O ritual... Olívio, agora você entra, por favor, os 6.000 anos de história. Não, é que a parte ritual é uma palavra aqui em português brasileiro muito interessante. Claro, se a gente for entrar em Vrit, em hebraico é outro conceito, né? Então, o ritual vem de uma palavra sânscrita que é de rio, a fluideza. Então, o ritual é um estado, para quem não é religioso, né, que altera os estados de consciência. E para quem é religioso, é a ligação direta com Deus. Essa é a questão do rito, do ritual, do ritmo, né? Isso que é muito importante na nossa cultura, principalmente, né, a partir da nossa primeira aliança, né, com Abrão. Aí nós estamos falando de 1800, né, 3.800 anos atrás, onde ele cria o primeiro ritual, e nessa pedra onde ele supostamente ele sacrificará, obrigado, desculpe a dislexia, essa questão toda, e lá depois nós teremos vários locais hoje, onde o que nós temos sobrando daquele espaço, que é o Muro das Lamentações, que não deixa de ser a nossa forma ritualística também. Ponto. Obrigada. Então, trazendo Elisheva Baumgarten... Oi? A Adriana brigando, olha lá, 5 minutos. Adri. 5 minutos, desculpa. Odeio você, odeio. Eu sei, ó. É um papel terrível. Rapidinho. Então, trazendo o que a Elisheva Baumgarten traz, o ritual como uma base para a gente poder estudar. Aqui uma vista mais ampla. O espaço. O que é o espaço? É o Hospital Hadassah. Então, o que acontece nesse hospital? Tem gente que vai para buscar a cura, tem gente que vai para olhar o hospital simplesmente, olhar a sinagoga, ver os vitrais, e tem gente que trabalha lá. Aqui a organização onde foi criada, uma organização feminista, da onde vem o nome Hadassah, era na época de Purim, e a nossa Malkat Esther, ou Malkat Hadassah, vem do nome aí, o hospital, em homenagem a essa época de Purim que eles estavam passando. E a gente tem a parte logicamente, da estrutura do hospital, que a gente tem que se ater e levar em consideração onde estão escritos e onde estão pintados esses vitrais. Aqui a gente vê, então, né, essa parte de arquitetura externa, juntando a transdisciplinaridade, junta-se, então, a arquitetura e, por que não, engenharia, né, para pensar um pouquinho mais. E o caminho, como a gente chega na sinagoga? A gente chega, né, pelos corredores, a gente entra e vai para a sinagoga onde estão os vitrais de Chagall. E o que traz isso para a gente? A gente traz um local santo, um local sacro, um local de pensamento, de oração, ou simplesmente um local, né? É simples assim. E eu peguei esse texto de um livro que a luz que emana dos 12 vitrais banha a sinagoga e tem um brilho especial. O sol se filtra através das cores brilhantes dos vitrais, capturando o seu esplendor. Então, assim, o que traz o vitral para a gente é essa luz, é essa meia luz, essa magia que ele vai repor, não, ele vai transpor, né? Porque é uma coisa, assim, maravilhosa. E aqui ele fala, né? Todo o tempo que trabalhei, senti meu pai e minha mãe me olhando em cima dos meus ombros. Por quê? Porque ele realmente transpirava a família e transpirava essa parte de judaísmo. E, voltando então a Elisheva, a gente tem o ritual, o espaço e agora os objetos. A gente tem que contextualizar esses vitrôs. O que tem mais dentro dessa sala? Um altar. O que a gente tem dentro dessa bamá, dessa bimá? A gente tem os nossos materiais santos, né? Onde a gente faz o Kadish, né? Tem o Kos Yain, o nosso copo, as nossas Torot. E o que traz tudo isso? Traz a nossa tradição, traz o nosso rito, o nosso ritual. E, por último, as pessoas. Então, Elisheva traz o rito, o espaço, o público, as pessoas.
Quem são essas pessoas? Como a gente já citou antes, são essas pessoas que vão orar, que estão num momento difícil de suas vidas, querem conhecer talvez a obra de Chagall, que é a sinagoga, porque acaba sendo um ponto turístico, e o sentimento que paira lá. Então, eu acho que, num bom português, tudo junto e misturado, o que traz esse encantamento ao espaço. Então, com a prática educacional, como a gente transporta isso, né, do nosso Chagall lá na teoria, da nossa Elisheva, passando da teoria para a prática, trazer os jovens, também pode ser adultos ou crianças, para se encantar com esse espaço, ver que a gente pode, através da obra, né, que ele traz ali, dos nossos objetos e símbolos judaicos, a gente consegue estudar. E por que não pegar um texto bíblico, né, e falar, por exemplo, um Bereshit lá na hora e ler o que está escrito dentro dessa nossa fonte primária, né, que é onde a gente estuda o Talmud, a nossa Bíblia, e transpor isso para os nossos vitrais. O que a gente enxerga dentro da nossa literatura e coloca os vitrais em conjunto. Então, fazer um paralelo disso. Isso foi feito, a parte de Jewish Education, de educação judaica, tem um case muito rápido, que eu acho que eu não sei se eu vou ter tempo para falar, mas uma professora conseguiu atrair os alunos, né, a atenção dos alunos que estavam totalmente desestimulados na aula de oração, de tefilá, para uma coisa conjunta, deles irem e fazerem, colocarem realmente a mão na massa e darem um novo sentido a essa tefilá, a essa oração, através da arte que elas mesmas pintaram. Então, a conclusão que chegamos, que eu, particularmente, né, na primeira pessoa, desculpa, né, mas eu acredito sim que é possível pegar os vitrais de Chagall como um instrumento, né, como uma ferramenta de educação. A gente vê a relevância desse artista no nosso século, no último século aí, e por que não trazer isso para a sala de aula? Olívio, quer fazer alguma consideração final? Não, foi ótimo, ótimo. Então, a arte como suporte para um trabalho de um educador, sim, é possível com transdisciplinaridade, é possível com educação, é possível com as nossas histórias, com a nossa Bíblia e com o Chagall. É isso. Aqui as nossas referências. Muito obrigada. Muito bom. Espera que eu preciso agora... Aperta 35 verdes, a tecla verde, depois azul. Pronto. É isso. Essa vai para a Linda e para... Desculpa, para a Linda e para a Roberta, viu? Olha, emocionante, agradecendo a apresentação da Carolina Birenbaum e do Olívio Guedes, pela dinâmica, inclusive, pelo respeito ao tempo, que não comprometeu a emoção aí, que deu o trânsito do trabalho. Adriana, eu acho que eu gostaria, talvez, de seguir a sequência, eu faria a minha apresentação ao final, pode ser? Bom. A Juliana disse que agora está tudo sob controle da parte técnica, então, quando você quiser, tranquilo, mas seguimos. Podemos seguir assim? Não vai comprometer aí nenhum dos presentes, né? Eu acho que tá abrindo no meu computador, tá funcionando, só se der algum problema na hora de compartilhar a tela, mas eu não acredito. Ok. Então, vamos lá, eu vou deixar vou ficar para o final, vamos seguir a sequência agora, vamos ouvir o trabalho intitulado Museu Judaico de São Paulo, Espaço de Pesquisa, que será apresentado pelas nossas queridas Linda Dervish Blay e Roberta Sunfeld, a quem eu dou com muita alegria a palavra, e vão trazer para a gente um espaço que vamos aprender um pouco mais sobre ele. Muito obrigado por estar entre pares, pessoas tão queridas. E usando a ideia da Carol de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, como é que o Olívio faz? Então, estamos vendo
os museus podendo falar junto com a academia. Isso eu acho um grande ganho para todos nós. Assim como de manhã vocês falaram dos alunos, graduandos participarem, eu vejo aqui a intersecção de interdisciplinaridade, né, como um fato muito positivo. Vou deixar a Linda começar. Gente, muito bom, a gente se sente mesmo à vontade. Queria reforçar a apresentação que eu ouvi hoje de manhã, parabenizar a Adriana Russi, a Adriana Juliana, também estava lá mediando, é difícil mesmo fazer essa mediação. Por quê? Porque a gente vai falar do Museu Judaico para algumas pessoas que já conhecem, outras pessoas que não. Então, a gente vai fazer uma pequena apresentação para depois fazer o levantamento que fizemos nos últimos 5 anos dos pesquisadores no acervo do museu, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Então, tá bom? Esse é o Museu Judaico, antigo templo Betel. A gente tem que lembrar que o museu é muito jovem, abriu no dia 5 de janeiro de 2021. De dezembro de 2021. Já lembrando que foi no final também da pandemia, né, no momento delicado, e que, então, estamos, claro, falando de um acervo que eu vou apresentar também, antigo, mas de um espaço muito novo, muito jovem e disposto a fazer um diálogo. Então, aqui a missão, que é importante, né, que é trazer essa diversidade, essa pluralidade do próprio judaísmo, mas também numa conversa com o Brasil, contexto brasileiro e no tempo presente e com as instituições. Logo na entrada tem uma frase importante, que foi, claro, reforçada aí na entrada do que é museu e do que era templo. Minha casa será chamada de templo de oração de todos os povos. Outro ponto bem importante é trazer o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro como uma referência do acervo. Aí a gente conta uma história de mais de 40 anos, são quase 50 anos, desde que os professores, na época da USP, pessoas que resolveram, sim, formar essa coleção que é o acervo. E em 2016 para 2017, nós temos a entrada do Museu Judaico, fazendo uso desse acervo, transformando esse acervo em uma extroversão ainda muito maior. Outro aspecto importante do Museu Judaico de São Paulo é o número de voluntários, são mais de 40 voluntários, esse é um trabalho que foi mantido e valorizado com a abertura do museu. Aqui a gente tem algumas voluntárias fazendo a mudança, a Adriana Bialski sabe do que eu estou falando, né, desse espaço. Aqui a gente, a gente tem o acervo, então, já feita a mudança, o acervo hoje, o arquivo está com a gente no centro, o Centro de Memória passou a estar integrado mais perto da coleção museológica, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aqui a gente tem a parte de documentos, fotografias, a parte multimídia, hemeroteca, e também o núcleo de história oral. Especialmente do núcleo de história oral, vou passar um pouquinho mais para frente sobre a história desse trabalho que é feito há mais de 40 anos, de um grupo de pessoas que faz um trabalho permanente, digo, né? Ele não é antigo porque a gente está sempre renovando e olhando para o dia de hoje. Aqui, por exemplo, a gente colocou um dos projetos muito importantes, que é recortes e histórias de vida na pandemia, para que daqui 100 anos as pessoas saibam o que a comunidade judaica, como ela viveu a pandemia. Então, aqui é um pouco desse trabalho de história oral. A gente tem uma coleção bibliográfica importante, significativa, aqui só para reforçar, na mudança para o museu, aqui no centro da cidade, que eles estavam em Pinheiros, a gente fez uma biblioteca expandida. A gente tem chamado assim, biblioteca expandida, e ela está no mezanino, ela está na sala de convivência para os funcionários, colaboradores,
está também nos escritórios. Hoje, a gente pode dizer que estamos também com a parceria com a Casa do Povo para a nossa biblioteca Ilhos, para os livros que foram marcados, estão organizados, e a gente está com essa parceria com a Casa do Povo. E a gente tem a coleção museológica. A coleção museológica, ela nasce de outra maneira, ela nasce há mais de 20 anos, com a Roberta e com a Ruth, especialmente, pessoas que acreditaram que sim, era preciso fazer uma coleção de objetos, e hoje também integrada a esse grande acervo, junto com o arquivo e a coleção bibliográfica. Então, a gente está falando de mais de 1 milhão de páginas de documentos, tem a parte de disco, 1.600 discos, livros, os objetos, como eu falei, já são mais de 2.470, fotografias, depoimentos e hemeroteca. Aqui é só para entender um pouquinho mais, porque nós vamos falar sobre as pesquisas, é importante a gente entender que o arquivo ele é organizado com fundos de coleções. Nós tivemos aí uma entrada importante nessa coleção, que foi feita há mais de 40 anos, no âmbito institucional e familiar e pessoal, e depois a gente vai mostrar um pouco da pesquisa, vocês vão entender que isso faz bastante diferença. Também na questão das entrevistas de história oral, quando a passagem para o museu, a gente passou a ter outras entradas de história oral. Então, por exemplo, a gente tem entrevistas feitas pela professora Eva Blay, pela Cíntia Schneck, Deise Perlmutter, ou seja, por isso que também se ampliou. E a nossa hemeroteca, que é, sem dúvida, um espaço muito importante para as pesquisas. Também, no caso aqui, são só algumas fotos a mais, né, dos nossos acervos, e dizer que no acervo bibliográfico a gente tem algumas coleções que são importantes, como o de H. ou o Scrapbook, e agora a gente está com a coleção da professora Anita Nowinski. Também reforçando que a gente tem algumas coleções dentro do arquivo, como o Rabino Sobel, Pincus e outros nomes importantes da comunidade. Eu vou agora passar para a Roberta, que vai contar um pouco sobre essa pesquisa. Agora que vocês já tiveram uma dimensão do nosso acervo, né, que nós já temos de museológico, bibliográfico e documental, eu vou contar para vocês o que foi pesquisado nos últimos 5 anos. Então, nós temos uma planilha onde a gente colocou tudo o que foi pesquisado de 2018 a 2023. Então, a primeira coisa importante foram 371 pesquisas realizadas, né? 371 pesquisadores. O que pesquisaram, né? Os principais temas. 136 pesquisadores vieram em busca de família e de personalidades. Algum antepassado, alguém famoso, alguma pessoa que estava sendo estudada, mas basicamente saber sobre os antepassados. Instituições judaicas, tivemos 85 pesquisas, sendo que 28 relativas às sinagogas. Aqui, Adriana e Miriam Schwartzbart têm uma parte importante dessas pesquisas. Em terceiro lugar, imigração judaica no Brasil. Com 75 pesquisadores se interessaram por esse tema. 32 pesquisadores vieram consultar periódicos, então periódicos em Yiddish, por exemplo. E sobre arte, incluindo teatro, música, literatura, 25 pesquisadores. Aqui eu destaco o maestro Francesco Lotoro, estudioso da música do Holocausto, que encontrou algo inédito. Um professor americano também vem em busca de literatura. Fatos históricos, né, fatos específicos que aconteceram, tivemos 12 pesquisas. E, por incrível que pareça, sobre religião judaica, só 6 pesquisadores vieram. Uma inversão interessante, né? A gente não sabe se é porque as pessoas não sabem que a gente tem esse conteúdo, ou se porque não acharam que era o lugar adequado para essas pesquisas. Então, esses são os temas. Em seguida, quem são esses pesquisadores, né? Predominantemente, pessoas que buscam informações de famílias, artistas, acadêmicos, estudantes, escritores, né? Sendo que 19
pesquisadores vieram de fora do Brasil. Esse é Michael Holm, que veio do Canadá. Ele estava em busca de Egito e Sefaradi, uma pesquisa que ele está fazendo. Agora, quando a gente pensa, o pesquisador veio aqui pesquisar, a gente sempre fala, veio fazer uma tese, veio buscar documentos sobre a família. Vou mostrar para vocês diversos usos que foram dados para as pesquisas, o que a gente chama de extroversão, ou seja, outra maneira de extroverter, de botar para fora as pesquisas. Então, aqui nós temos a Leila Danziger, que ela veio no museu, no acervo, melhor dizendo, e ela se interessou por triplicatas de fotos que estavam prestes a serem descartadas por serem triplicatas. A partir de uma imersão que ela fez no nosso acervo, ela produziu a exposição Descer da Nuvem. A próxima exposição que nós vamos ter vai ser da Noemi Jaffe, uma célebre escritora. Ela, depois de muita pesquisa no nosso acervo, ela escreveu uma história, Rebeca, a costura pelo avesso, e depois dessa residência, nós vamos ter uma exposição, estão todos convidados, a partir do dia 28 de novembro, às 19 horas, para vocês verem a pesquisa da Noemi. Ainda sobre extroversão, o grupo Klezmer Três Rios veio fazer uma pesquisa no acervo, o que a gente tinha de LPs de música Klezmer, e a primeira apresentação que eles fizeram no museu, eles trouxeram as músicas dessa pesquisa. Então, outra propaganda, nessa quinta-feira, 19 horas, o grupo Klezmer vai tocar tango e Klezmer, né? Então, também estão convidados. E o Ernesto vai falar, né? O Ernesto que faz parte da livro. Então, Klezmer e tango, essa quinta-feira, 19 horas. Outra bastante interessante, que deixa a gente muito contente, os colaboradores do Instituto Vladimir Herzog vieram ao museu para ver o que o Rabino Sobel tinha em seu acervo sobre o Vlado. Então, aqui a equipe deles, felizes da vida por verem um outro lado, uma outra leitura sobre o nosso acervo. Roberta, desculpa, só dizer que estão faltando 5 minutos. Perfeito. Aqui como que a gente faz a documentação, preservação, inclusão no banco de dados. Mas voltando à ideia de extroversão, nós fazemos oficinas, palestras, também é o meio da gente falar do nosso acervo, quando a gente faz essas oficinas. E temos um programa que se chama A Voz do Escritor. Então, aqui vocês estão vendo o Jaime Brenner lendo um capítulo do livro dele. Recentemente fizemos isso com a Natália Timmerman. Fazemos lançamento de livros, fazemos um clube de leitura mensalmente. Então, maneiras de tratar o nosso acervo. O Dia do Objeto também é uma extroversão. Aqui vocês veem a Jaqueline Arones falando de uma gravura que ela fez de presente para o museu. O Eli Politi falando de uma Gadá que ele doou uma Megillah Esther, que ele doou para o museu, está contando a história dessa doação. Outra forma muito interessante de extroverter o nosso acervo foi fazer uma série de animações, que a gente chamou de websérie, histórias que trazemos na mala, estão no YouTube, podem ser usadas, divulgadas, é um material que usou o nosso acervo e a técnica de animação. Outros modos de extroverter, o nosso site, o Google Arts and Culture, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Então, diferentes usos para o acervo. Né? O nosso site. Sim, para quem quiser pesquisar os objetos que nós temos no acervo, é só entrar no site, acervo, e pesquisa que vocês encontram os objetos. Documentos e fotos ainda não estão online, apenas o tridimensional. E nós finalizamos nessa domingo, dia 5, né? Um edital que nós estamos fazendo para 2 bolsistas para graduação, um bolsista para pós-graduação, e nós tivemos a feliz
notícia de ter 50 inscritos para nossas bolsas, né? E o objetivo é a pesquisa dentro do nosso acervo. Então, mantendo o horário, é isso. Obrigada, Roberta e Linda, pela apresentação. A gente tem que se segurar um pouquinho mais para a gente fazer os comentários no momento das perguntas, tá? Apesar da vontade que dá de já pormenorizar um pouquinho, e na sequência, sem delongas, vamos passar a palavra para o nosso querido João Paulo Vani, que vai apresentar o trabalho Resiliência na Recordação, produção de material de apoio pedagógico para o ensino do Holocausto através de biografias de sobreviventes. Vani, prazer estar aqui com você. A palavra é sua. Vamos primeiro fazer o compartilhamento. Me avisem se vocês estiverem vendo. Ainda não. Então, vamos de novo, que apareceu um erro por aqui. Não foi possível compartilhar a sua tela. Que estranho, porque na teoria... Eu tenho permissão para isso? Sim, aparentemente você está com a mesma categoria de todo mundo. Será que se eu colocar como organizador e depois eu tiro, funciona melhor? Não é possível. Ocorreu um erro, vou compartilhar a tela. Peraí, eu vou fazer assim, ó, eu vou te tornar organizador e depois eu tiro, tá? Ok. Agora você tem todas as credenciais. Vamos tentar novamente, então. No seu e-mail, porque por alguma razão não está indo. O que está mostrando na caixinha de diálogo, João, por gentileza? Ele vai normal, Olívio, só que ele não carrega. Não sei o que está vendo. Carrega. Muito pesado? Oi? Muito pesado, não, né? Heloísa quer falar, Heloísa? Heloísa Montenegro Barbosa. Pode falar, Heloísa. Pode, às vezes acontece esse erro comigo no Meet, ele pode sair e voltar, talvez funcione. Sair da sala e voltar para ver se atualiza. Eu saio da sala e entro de novo? Isso, porque aí talvez funcione melhor. Ela tem razão. Então, vamos lá. É quase que um boot, você sai e volta. Gente, ele foi embora. Vamos falar dele agora ou não, hein? Não, agora a gente vai agradecer o pessoal que está nos assistindo, que escolheu entrar aqui na nossa sala, e vamos também poder ouvi-los ao final das apresentações. Ele já voltou, olha lá. Ah, que rápido, que bom. Liga o som, João. Liga o teu som primeiro. Mesma coisa, pessoal. Então faz o que a Sofia fez. Manda para o e-mail de alguém, tá? Eu acho que aí no caso... Pode mandar para o meu. Eu já vou fazer a professora Sofia, eu faço o seu também. Então agora aproveita, vocês fazem esse trabalho e a Sofia apresenta. Exato. Se quiser, eu canto uma canção de introdução. Tá? Sim. Eu encaminhei para a Adriana, mas se você me mandar o seu e-mail, Juliana, eu encaminho para você também. Eu coloquei no chat.
Isso, está aqui no chat. Uhum. Bom, vamos tentar projetar do Vani, ou vocês Não, preferem que eu já... Acho que o seu, né? Juliana, primeiro da professora Sofia, né? Vocês que sabem. Já recebeu do Vani? Não, ainda não. Então vamos. faz o seu, vocês Sofia, conseguem colocar o meu, pessoal? Só para a gente manter aí aproveitar o tempo que nós seremos retirados às 16 horas em ponto. Ok? Então vamos lá, Vani, depois na sequência você apresenta. Quem projeta a tela, por favor? Estou começando. Tá, eu te aviso. Só um minutinho. Ai, tá encantado. Porque não, realmente, olha, a primeira mesa que... Também não, pessoal. Mas quer que eu chame os meninos, será? Eu acho... Então não tá mais aparecendo para mim aqui a setinha. Engraçado. Eu posso fazer assim, se eu não puder apresentar com slides, vai perder, obviamente, né? Não, mas você fala, Sofia, né, querida? Eu falo. Não, eu vou falar, mas vai perder um pouquinho a... Só um minutinho, eu estou chamando o Tiago, nosso monitor. Uhum. Porque, para mim, a setinha, ela ficou escura aqui, eu não estou nem conseguindo clicar. Agora você está apresentando. Oi, Heloísa, pode falar. Foi, então foi. Demorou, mas foi. Só que agora... Qualquer coisa, eu acho uma ideia interessante, pode, por exemplo, transformar o PowerPoint em PDF, porque aí fica mais fácil de massar, porque fica tipo um documento, entendeu? Então, tu pode baixar em PDF, acho que funciona melhor, porque aí fica mais fácil de apresentar direto no Chrome. Agora eu acho que vai dar. O Thiago falou que entrou. Agora eu acho que vai dar, só um minutinho. O Thiago está aí. Que ele não aparece aqui. Thiago se encontra? Sim, o Thiago está aí. Sim, estou aqui. Please, help. A gente tem duas apresentações da professora Sofia e do João Paulo que não estamos conseguindo apresentar. Agora aparece. Agora, essa é do Vani. Esse é o meu. Então entrou. Entrou. Não, obrigada, Thiago. Obrigada. É só me falar quando quiser. É só me falar quando quiser que eu mude, que eu mudo. Ok, pessoal. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Memorial às Vítimas do Holocausto, lugar de memória da Shoah no Rio de Janeiro. Eu sou associada fundadora, curadora, diretora educacional e membro da comissão de acervo do Memorial, e vou apresentar um pouquinho da história e da configuração da nossa área, das nossas áreas expositivas para vocês. Próximo slide. Eu abro a minha apresentação fazendo uma menção à contribuição de Pierre Nora, um conceito lugar de memória, né? Do qual o nosso memorial, tanto em sua parte externa, como eu vou pormenorizar mais adiante, quanto na área do museu propriamente dita, recebe essa configuração. O lugar de memória é um lugar instituído com a função de lembrar de eventos por meio de materializações ritualísticas e simbolismos, e é assim mantido por um grupo a ele ligado originalmente. Então, a gente tem, para ser um lugar de memória, esse local ele deverá ser um local a ser vivenciado
vai ser experienciado ao longo do tempo de sua existência, a partir de um grupo que tem uma ideia original, que se nutre de um propósito específico, mas que isso é repassado, retransmitido e assimilado por públicos a partir daí, em torno do seu tema fundador. Então, o grupo que vai aos lugares de memórias, eles herdam significados prévios, originais, que incitou a criação, e ligados ao evento em referência, e também vão acrescentando outros significados a partir das suas experiências. Tá? Então, é uma complementação do Jay Winter a essas percepções que configuram muito o que a gente considera nos estudos interdisciplinares como a memória social. Próximo slide. Os aspectos dos lugares de memória. Para ser considerado um lugar de memória, o local deve abrigar uma coexistência de 3 instâncias: o âmbito material, da construção propriamente dita, o âmbito simbólico, que é o entorno do conteúdo das mensagens, das mais diversas formas que ele transmite, e do aspecto funcional, que vai incluir a prática ritualística das visitações, dos momentos especiais de celebração e também o que esse lugar de memória vai oferecer ao público visitante, em termos do seu acervo, de eventos e oficinas e diversas ações. Mesmo um lugar de memória, um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é um lugar de memória, segundo Pierre Nora, se a imaginação o investir, o revestir de uma aura simbólica. E isso é muito interessante, porque isso vem junto com a intencionalidade do próprio visitante. Então, a gente tem um duplo fluxo, o que o espaço oferece, o que o espaço inspira para quem o visita e qual é a intenção do visitante ao adentrar e experienciar aqueles momentos nesse local. Mesmo um lugar, ainda nos diz Pierre Nora, puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria de lugar de memória se for objeto de um ritual. Então, o lugar de memória, repito, ele perfaz me fugiu a palavra, tem uma repetição, tem um padrão. Tem um padrão que o reveste na sua proposição e na sua recepção na interação das pessoas com o espaço. Ok? Próximo slide. Então, em termos de lugares de memória da Shoah, a gente tem marcos políticos, e aqui eu uso o sentido político no sentido amplo do termo, no sentido dessa interatividade permeada de significados com um propósito central. No caso da memória Shoah, o que a gente conhece como um dever de memória no âmbito ético e moral, além de toda a preservação da identidade, da cultura, que foi tão ameaçada por esse intento. Então, lugares de memória da Shoah, nós podemos reconhecer museus, memoriais, monumentos, placas, Stolperstein, que são aqueles monumentos, é considerado um monumento descentralizado, o maior monumento descentralizado do mundo, que são as pedras de tropeço, criadas por Kulter Demnig, e até hoje ampliando em mais de 5.000 peças ao longo de territórios que foram ocupados pelos nazistas. Tá? Locais dos guetos, dos campos de trânsito, de trabalho, de concentração e extermínio, bem como, no âmbito digital, sites. A gente também pode considerar os sites e outras formas de apresentação digitais congêneres.
Eu queria trazer uma discussão que é muito comum nos perguntarem os visitantes no memorial. Mas qual é a diferença de museu e memorial? Tá? Então, eu digo, nem todo memorial tem uma área de museu. Então, a gente vai ver quanto um monumento ele pode ser considerado um memorial, dependendo de como que se configura a partir de uma escultura, por exemplo, que outros elementos de memória podem ajudar a configurar placas informativas, né? Outros complementos a uma escultura central. Por outro lado, nós temos museus que não perfazem em termos arquitetônicos ou da constituição e construção do seu acervo um memorial, porque depende do objetivo daquele museu. Então, no caso dos museus destinados à história da Shoah, pelo seu conteúdo, a gente pode sim considerá-los memoriais, porque a função, os objetos, o conteúdo expográfico são muito amalgamados, ok? Próximo slide. O Memorial às Vítimas do Holocausto, e agora falando dessa mais recente museu destinado à memória do Holocausto no Brasil, haja vista a inauguração do seu complexo monumento e museu no mês de janeiro deste ano, na data do dia 19 de janeiro. O Memorial às Vítimas do Holocausto se caracteriza como sendo uma instituição privada edificada sem recursos públicos. Foi todo por âmbito de iniciativa privada. É administrado pela Associação Cultural Memorial do Holocausto e, na sua proposição de criação, visou contemplar os diversos grupos vitimados no Holocausto. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, testemunhas de Jeová, pessoas LGBT, negros, opositores políticos, maçons, orientais, enfim, essa diversificação que é marcada já no seu nome. Quando nós mencionamos Memorial às Vítimas do Holocausto, esse vítimas não aparece no plural quantitativo do número de vítimas, mas sim no espectro dos grupos considerados indesejáveis pelos nazistas. E a existência do Memorial às Vítimas do Holocausto equipara o Rio de Janeiro a outras cidades do mundo com um posicionamento sociopolítico contra o esquecimento da maior tragédia do século XX. A gente pode ter essa sensação, quando a gente visita, a gente viaja, chega numa cidade, chega num local que você vê um memorial, um monumento, um museu em prol, em lembrança da história e da memória do Holocausto, você percebe ali que aquela localidade está dando um cavote, está dando um respeito a essa memória, um reconhecimento. E é nesse sentido que eu denomino um marco político daquela localidade. Próximo slide. Quem foi o idealizador, o grande idealizador desse memorial? De onde partiu a ideia? Do saudoso deputado Gerson Berger. E aqui eu vou trazer um breve percurso dessa ideia que acalentou, na verdade, a inspiração de Gerson antes da década de 90. Eu parto aqui no slide de 1996, porque na época Gerson era vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro e na área do Mirante do Pasmado, o Morro do Pasmado, em Botafogo, que traz esse nome originalmente, porque desde o descobrimento do Brasil, assim era descrito como pasme a bela vista que se tinha do topo desse morro. E, ao longo da década de 70, ficou conhecido como Mirante do Pasmado, de onde era um ponto turístico de visitação, um mastro à bandeira marcava o local. E essa região ficou muito degradada pela violência urbana. E, em 1996, o Gerson
como vereador, propôs, numa homenagem póstuma ao Yitzhak Rabin, a revitalização dessa área da cidade, que passou a se chamar Parque Yitzhak Rabin. E havia no topo ali uma praça, uma área de lazer, inclusive para crianças, tá? E toda a área foi reflorestada. 2 anos depois, ele, como vereador, propôs à prefeitura, na época, prefeito Luiz Paulo Conde, que era arquiteto também, uma parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil para promover um concurso, e o trabalho vencedor daria o formato do futuro memorial às vítimas do Holocausto. Tá? E o projeto vencedor foi de um jovem arquiteto recém-formado, André Orioli, que nos conta que, em uma bela noite, já inscrito ele no concurso, ele teve uma inspiração e acordou falando: esse será o projeto vencedor. E a gente vai ver mais, vai conhecê-lo mais à frente, tá? Pessoal, os anos se passaram e a gente vê aí um salto de 98 para 2018. O que aconteceu? Por que demorou tanto? A gente aqui há que reconhecer que, diferente daqueles que se dedicam à história do Holocausto, não é uma unanimidade, não é uma obviedade a necessidade de um marco político dessa natureza, de um marco político, histórico, cultural, né? E Gerson encontrou dificuldades para fazer valer, para implementar um projeto que originalmente foi pensado para ser construído, para quem conhece o Rio de Janeiro, no nível do mar, ali no aterro do Flamengo, próximo ali à Baía de Guanabara, a praia de Botafogo. E o projeto foi impugnado, foi impedida a sua construção, e passaram-se anos e décadas em que ele deixou de ser vereador, passou a deputado. Sua esposa, a vereadora Tereza Berger, entrou nessa luta, tá? Porque a gente precisava da cessão de uso de uma área para essa edificação, ainda que com doações de iniciativa privadas exclusivas. Tá? Sofia, desculpa, não, só para dizer que a gente já teve uns 14 minutos até agora, então assim... Sério? Então eu vou acelerar. Mais uns 3, 4 minutinhos, pode ser? Tá. Pessoal, Gerson morre em 2016. E ele, quem vinga, no ano seguinte, a sua esposa, viúva, ela faz uma proposição na Câmara Municipal, é aprovada por unanimidade, consegue o termo de cessão de uso ato contínuo, e inauguramos em 2023, atravessando a pandemia, sem parar as obras. Próximo slide, agora eu vou acelerar. A configuração do memorial à área externa, tá? Um monumento central, projeto vencedor do André Orioli. Ele é composto, por gentileza, próximo slide. A área externa, esse monumento, ele é composto por 10 blocos, com aproximadamente 2 metros de altura cada um, tá? Em cuja base está talhado o não matarás. Um dos mandamentos, esses 10 blocos simbolizam os 10 mandamentos, e ele traz para o visitante uma interação com aquele que foi o mandamento mais aviltado pelos nazistas. Tá? Essa área, pessoal, que vocês veem na área externa, se chama Praça Rogério Jonas Zilberstein. Muitos de vocês conheceram, talvez por ter sido um dos grandes colaboradores, e nos deixou em 2022. Tá? Próximo slide. Aqui a praça, em homenagem ao Rogerinho. Tá? Nós temos uma placa aqui que vocês veem ao fundo. Próximo slide. A configuração do memorial, aí vocês têm as vistas para vários pontos turísticos da cidade. É uma área com segurança de 24 horas por dia mantida pela associação, ou seja, superando a periculosidade que tantos anos imperou lá. Próximo slide. A área interna do museu traz uma exposição de longa duração, que é perfigurada na parte externa, vou mostrar
pela Varanda dos Direitos Humanos e também composta por espaços multiusos, tá? Próximo slide, por favor. Aqui já mostrando um pouquinho da área interna, tá? A área do museu, ela fica na área do subsolo da Praça Rogério Jonas Zilberstein. Vocês veem aqui no primeiro plano, o primeiro quadrante é o que a gente chama de centro-vida, com sobreviventes, e a maioria dos sobreviventes do Holocausto, entre vítimas, uma delas, depois eu vou falar. Não vou falar sobre isso, não, vou deixar isso aqui um pouquinho. Essa área do centro-vida é a primeira área da visita interna, é uma área também de auditório virtual, tá? Uma área que a gente pode usufruir também em termos de multiuso para cursos, palestras. Depois vocês veem na sequência os módulos, as áreas em que vão se subdividir a visita à exposição de longa duração, perfazendo o antes, o durante e depois do Holocausto. O foco é na vítima e não no perpetrador. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Sim. A gente faz um percurso em semicírculo, mostrando a vida antes do nazismo, caracterizada pela diversidade, plenitude, pluralidade. Próximo slide. Isso fica patente nas cores e nas formas, tá? Isso muda... Perdão, volta. Não. Eu vou chegar lá rapidinho. Volta. Eu estou voltando, mas ele não está indo, desculpa. Adriana. Espera só um minutinho. Então, vou mostrar rapidamente o percurso. Então, a gente tem a forma e o conteúdo dialogando, é uma museografia de terceira geração, porque ela é, em grande parte, interativa no âmbito digital. Então, nesse sentido, a gente depende de energia, a gente depende de parte técnica para funcionar, tá? Diferente de outros museus mais tradicionais na sua expografia. Então, próximo slide. A gente vai para o módulo 2, a vida durante o nazismo. Então, a gente tem o foco na história do Holocausto, a questão da massificação, o olhar nazista massificador sobre vítimas e perpetradores. Tem uma experiência sensorial típica, que vai dar no visitante essa sensação a partir dessa luz amarela, tá? Que faz com que a gente perca a cor. E aqui a gente adentra nos traumas entre os dados individuais que são ilustrados numa proximidade, na evocação das histórias traumáticas do visitante, um a um, evocando as histórias onde vocês veem aqui, tá? No lado mais escuro, em contraponto aos dados coletivos que vocês veem esse grande grupo aqui percorrer. História e memória, dialogando nessa que é a segunda maior área da exposição. Próximo slide. A vida depois do Holocausto, como a vida vai voltando aos poucos, a gente fala da reconstrução da vida, o dever de memória, tanto por parte dos relatos de sobreviventes, mas das diversas instituições, inclusive nós, as contribuições para a sociedade que os sobreviventes trouxeram. Aqui também a gente tem uma mesa interativa que está sendo mostrada aqui atrás, nessa segunda foto, ela, entre as pessoas visitando e o telão, ela é alimentada pela equipe do Museu do Holocausto de Curitiba, a equipe parceira nossa na implantação dessa exposição, e a gente, o Museu do Holocausto de Curitiba, agora, depois da nossa, já disponibilizou para o seu público uma mesa interativa dessa natureza, no qual o visitante pode contribuir com dados sobre os sobreviventes que vieram para o Brasil. É um trabalho que Curitiba está compilando desde 2018. A nossa mesa foi a primeira que veio a público na interatividade, e a gente espera que São Paulo também tenha uma mesa dessa natureza. Próximo. Sofia, temos 20 minutos já decorridos. Ok, a Varanda dos Direitos Humanos, com exposições temporárias, próximo slide. E as considerações finais, o ponto... Bom,
ponto crítico acerca dos lugares de memória é que eles são como pontos de referência não apenas para aqueles que sobreviveram aos eventos traumáticos, mas também para aqueles que nasceram muito depois deles. A palavra memória torna-se uma metáfora para a prática de narrativas sobre o passado, quando aqueles que experienciaram os eventos diretamente já morreram. E, terminando com a contribuição de Winter, inevitavelmente os lugares de memória tornam-se lugares de memória de segunda ordem. Ou seja, são lugares onde as pessoas relembram as memórias dos outros, daqueles que sobreviveram aos eventos ali marcados. E, com isso, a gente inspira o visitante a ser um retransmissor de uma forma digna da história e da memória do Holocausto. Obrigada. A gente evidencia que o Holocausto não diz respeito apenas aos judeus, mas a toda a humanidade. Obrigada. Desculpa, então, pessoal, agora eu vou passar a minha função anterior. Agora sim, estando a parte técnica ok, vamos ouvir a apresentação do nosso querido João Paulo Vani, Resiliência na Recordação, produção de material de apoio pedagógico para o ensino do Holocausto através de biografias de sobreviventes. Eu espero que agora a gente consiga. Vai conseguir, João, vai conseguir. A Juliana que compartilha ou você... Algum de vocês abriu aí ou vocês querem que eu tente por aqui de novo? Eu mandei para a Adriana e eu mandei para a Juliana. Eu consegui baixar, posso fazer? Por gentileza, então. Só um instantinho. Foi, maravilha. Muito bem, pessoal. Esse trabalho que eu apresento agora é um trabalho que faz parte de um Vani, pode repetir, por favor, que não houve nós não conseguimos te ouvir, Vani. Ou eu, pelo menos... Não, tá. Vocês ouviram, Vani, pessoal? Não, ele precisa repetir. Por gentileza, Vani. Vani está com um probleminha de transmissão de som. Vamos tentar de novo agora? Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Esse trabalho é um trabalho em andamento, faz parte de um estágio de pós-doutoramento na FEFELET, no qual eu sou supervisionado pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro. E o nosso objetivo é, a partir do material que já existe, desenvolver novos materiais voltados para alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. Pode passar, por gentileza. O nosso ponto de partida, ele teve a luz da nova BNCC, considerando a necessidade agora de as escolas oferecerem trilhas e projetos que passem pelo ensino de direitos humanos. Só que não bastasse isso, a gente também verifica nos últimos anos, talvez na última década ou um pouco mais, um aumento de ocorrência de discursos nacionalistas pelo mundo
e também um aumento de ocorrências de discursos antissemitas pelo mundo. Essa realidade vem sendo discutida bastante no Brasil nos últimos anos e trata diretamente do objeto desse trabalho. Pode passar, por gentileza. Então, nosso objetivo geral é desenvolver um conjunto de ferramentas educacionais. Por quê? Porque a partir do momento em que o Brasil se torna um observador na Aliança Internacional de Memória do Holocausto, foram assumidos compromissos diplomáticos, dentre os quais a produção desses materiais. E, especificamente, no que eu estou trabalhando, eu trago o foco do ensino do Holocausto para não-judeus, pensado por um não-judeu. Eu acho que isso tem que ficar bastante claro, considerando aí o enfoque e também as limitações de aspectos culturais do trabalho. Ok? Pode passar, por gentileza. Então, vamos aos objetivos específicos. Desse trabalho, nós estamos propondo a criação de 4 materiais diferentes, sendo 3 materiais didáticos e um portal eletrônico para disponibilizar esses materiais. O primeiro deles é um material didático completo para que seja possível ministrar aulas nessa temática. Porque o que a gente tem observado na prática, com a implantação da nova BNCC e a criação dessas trilhas todas, é que nem sempre, quando esse material precisa ser ensinado na escola pública, principalmente, a gente encontra profissional que consegue interagir bem com o material, um profissional com formação específica, e isso acaba sendo um fator que gera problema. Tá? Recentemente, através aí de um contato da Adriana, eu estive numa escola em São Paulo para participar de uma atividade da sala de leitura, que estava oferecendo um ciclo de atividades a partir de uma iniciativa do Stand With Us, e a professora responsável nos relatou bastante dificuldade, porque ela era professora de matemática, ela não tinha formação para isso, ela não tinha boas bases, bons conhecimentos, e também não tinha um material que pudesse oferecer um detalhamento para cada aula, que pudesse trazer materiais de apoio, que pudesse trazer sugestões de leitura, de filme, e nada disso. Então, o nosso trabalho, dentro da perspectiva de combate a todas as formas de racismo, intolerância e discriminação, tem um foco direto no antissemitismo e não tem como deixar de ser, vai passar pelo Holocausto e vai abordar conceitos como sionismo, dentre tantas outras coisas. Por gentileza, pode passar. E aí, dentro dessa perspectiva de ter um material para apoio desse curso, dessas aulas, nós estamos sugerindo desenvolver um material de apoio ao material didático, com textos de fácil entendimento, de fácil leitura, 3, 4 páginas, aí entre 2.500 e 5.000 caracteres, sobre 100 sobreviventes e refugiados do Holocausto que vieram para o Brasil. E aqui nós temos um objetivo claro com essa nova geração, aí a partir dos 13 anos, que é trazer o Holocausto para um ponto mais concreto da vida deles. Muitas vezes, quando a gente conversa com esses alunos durante as aulas, eles não sabem o que foi o Holocausto, e quando eles sabem muito pouco, não existe qualquer identificação, porque na cabeça deles foi um fato muito isolado lá na Europa,
e não tem desdobramento. Então, quando a gente propõe produzir um material com textos de fácil leitura, é justamente para isso, para que eles possam encontrar nomes que sejam depois recorrentes, tanto no eixo educacional, como, por exemplo, o Otto Maria Carpo, quanto tantos outros. Tá? Pode passar, por gentileza. Daí, pessoal, vem o entroncamento do meu trabalho com essa perspectiva de museus e memoriais. Além de estarmos propondo um livro de apoio com 100 mini-biografias, nós estamos também propondo que cada uma dessas 100 mini-biografias se torne uma nanobiografia, que é o que a gente já encontra no Museu do Holocausto de Washington, tá? Mas aqui eu trago essa proposta para a realidade brasileira, principalmente do ensino público. Nós estamos propondo, em vez de fazer aquele material bonito, bem acabado, que a gente encontra lá no museu em Washington, produzir um material no formato de uma página que possa ser baixado dessa plataforma e possa ser impresso na própria escola, tá? A um custo de produção muito baixo. Essa é a perspectiva de produzir esse material. É claro que poderão existir outras versões para comercialização, mas essa versão na distribuição gratuita, o foco dela é ser o mais simplificada possível para que o professor tenha recurso de usar o material. Pode passar, por gentileza. Como materiais e métodos, nós temos usado a plataforma ArcShoah e a coleção Vozes do Holocausto, que já fez uma produção bastante extensa, gerando biografias também extensas de 25, 30 páginas, que serão reescritas primeiro para esse formato de fácil entendimento e, na sequência, para o formato de nanobiografia. E nós vamos trabalhar com a perspectiva das reflexões do Ricoeur, tanto sobre memória, história e esquecimento, quanto sobre a teoria de tempo e narrativa, para que a gente consiga encaixar o Holocausto nessa linha narrativa que faça sentido para o aluno e possa mostrar para ele essas nuances distintas entre memória, história e esquecimento, nessa tentativa de gerar identificação, de diminuir a distância entre a realidade deles e a realidade do Holocausto, permitindo, então, que eles compreendam um pouco melhor o que foi isso. Pode passar, por gentileza. Como eu já disse, como os resultados esperados, nós temos a produção de 3 materiais. Um livro didático, um livro de apoio, reunindo 100 mini-biografias, e 100 nanobiografias para distribuição. Na sequência, eu trago a perspectiva física mesmo disso. Pode passar, por gentileza. Esse é o visual que teria cada uma das nanobiografias. Uma folha de papel que, impressa, vai trazer informações suficientes para que o aluno saiba quem foi aquele personagem. Aí nós teremos, como está na parte de baixo aí, no canto direito, uma identificação, todos os cartões serão numerados, e temos também um QR Code que poderá levá-lo para a plataforma para descobrir novos materiais. Tá? E para que o professor use isso adequadamente na sala de aula, ele não precisa de nenhum outro aparato a não ser a impressão de uma única página. Tá? Imprimiu a página, ele vai fazer 2 dobraduras, pode passar, por gentileza, e vai chegar a esse aspecto visual simplificado, tá? Em que o aluno
vai poder levar esse card para casa, ele vai poder transmitir esse conhecimento para os pais, para os irmãos, e esse material, devido ao baixo custo e à facilidade de acesso, a gente espera que possa ser também compartilhado com memoriais e museus, que eles estejam à disposição para quê? Para que os visitantes possam levar alguma coisa concreta para casa. Porque muitas vezes, quando a gente visita esses espaços, o que nós temos? Nós temos, primeiro, surpresa, choque, né? As pessoas, muitas vezes, elas saem chocadas desses espaços, só que nem sempre elas carregam alguma coisa com elas. Elas levam alguma coisa para casa. Então, aqui, a nossa proposta é criar o cartão também para os espaços de ensino que não seja o ensino tradicional, que sejam museus, que sejam memoriais, ou que sejam instituições que, por alguma razão, queiram trabalhar com isso, né? Escolas judaicas ou instituições de quaisquer natureza que, eventualmente, queiram trazer isso para a realidade dos seus alunos, dos seus assistentes. Como eu disse no começo, esse projeto está em andamento. A nossa previsão é que ele seja concluído daqui a um ano. Tá? Eu tentei fazer uma apresentação aí um pouco breve para que a gente não tenha atrasos, até porque o que eu tinha para mostrar é bastante simples. Ok? Então, eu gostaria de agradecer. O próximo slide já é o encerramento. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade e me colocar à disposição para que a gente possa trocar conhecimento aí ao longo do próximo ano, enquanto esse material é preparado, e possa chegar onde deve, nas perspectivas aí de ensinar uma temática que, quando eu propus, há 1 ano e meio atrás, já me parecia muito relevante. E agora, mais do que nunca, ela é fundamental. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo, querido Vani. Agora sim, pessoal, a gente tem aí uns 11 minutinhos para perguntas, comentários. Eu queria dar a palavra primeiro aos colegas, que eu abusei do tempo na minha apresentação, então eu, além de ter aprendido, ter me emocionado muito com a proposta da arte, a gente viu a proposta da arte como aplicada à educação, de uma maneira muito inspiradora no âmbito da religiosidade e da cultura. Achei assim, eu sou professora também de hebraico, então muitas das professora de Shoah, então muitas das falas de Vani, de Carolina, de Olívio, nesse sentido me encaminharam para isso, e as falas da Juliana, da Linda, da Roberta, que dialogaram aí bem diretamente com a minha apresentação e que eu procurei compartilhar com vocês dos museus aqui citados nas apresentações. Pessoal, sem mais delongas, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário para os colegas? Adriana e Blima levantaram a mão. Blima, está aí com a gente? Estou sim, professora Sofia. Eu só queria acrescentar para o professor João Paulo que o Museu de Curitiba apresenta alguma coisa parecida com a proposta dele, que se chama Cartão de Identificação dos Sobreviventes. Então, quando eles recebem as escolas, cada um dos estudantes recebe ou escolhe um cartão de sobrevivente e leva para casa. Então,
aqui em Curitiba, porque eu sou de Curitiba, já está sendo feito. Agora, a sua proposta barateia muito mais e tem um acesso muito maior. Ela abrange as escolas de uma maneira geral e facilita para os professores esse acesso que eles não têm. A ideia é justamente essa, democratizar o acesso. O que a gente encontra muitas vezes são materiais muito bem elaborados e, por isso, caros. O que a gente faz aqui é uma proposta para que se elabore um material muito bem feito, do ponto de vista tanto visual quanto do conteúdo, mas que seja de fácil replicação, que seja barato, né? Que seja múltiplo. O professor ele pode ir para a sala de aula tanto com 30 cópias do mesmo cartão, quanto com 30 cartões diferentes, sequenciais, aleatórios, do jeito que ele quiser. Então, a ideia é poder construir essa plataforma também do modo mais interativo possível, que ele possa encontrar os materiais com facilidade, que ele possa selecionar, por exemplo, por profissão, ele quer encontrar só os escritores, ele quer encontrar só os arquitetos, tentar trabalhar com essas nuances aí para a gente oferecer essa democratização com qualidade. Outra proposta talvez fosse, eu tenho conhecimento de alguns livros que foram transformados em revistas infantis. Olha só. Que chegam a um público de uma determinada idade e que já tem condições de leitura, né? Eu aqui, como não tenho nenhuma experiência com ensino infantil ou fundamental 1, desenvolvi todo o trabalho a partir dos 13 anos, do Fundamental 2, dos 12 anos, né? Agora, essa proposta pode ser um desdobramento futuro, sem dúvida. Obrigada. Ok, obrigada, Blima. Na sequência, Adriana, por favor, e depois Juliana. Acho que eu passo a minha vez para a Juliana, porque acho que a gente não vai ter tempo, sem problema. Juliana, por gentileza. Obrigada, Adriana. Não, na verdade, quanto a livros infantis, tem uma pesquisadora que, inclusive, vai se apresentar, não sei se hoje ou amanhã aqui no Congresso, que é a Luciane Bonassi Lopes Fernandes. Ela trabalha com histórias da Shoah, mais na perspectiva de contos infantis, né? Então, ela está desenvolvendo esse trabalho pós-doc. E, na verdade, o que eu queria fazer era um comentário. Eu fiquei muito feliz, né, de conseguir perceber de algumas diretrizes que eu falei desses 3 museus, de perceber que alguns trabalhos aqui tiveram uma ligação, né, com o que eu falei. Por exemplo, no Museu Judaico de São Paulo, inclusive eu levei a minha filha de 12 anos, né, e quando eu estava falando sobre falar do Holocausto sem falar do Holocausto, ela achou a exposição Botânica Tirânica incrível. Ela entendeu muita coisa, assim, sem que eu precisasse, né, colocar ela ali naquele cantinho onde tem o vídeo com as imagens mais gráficas. Então, muitos conceitos ela entendeu ali, né? E quanto à apresentação do professor Vani, eu, como estudo o Museu de Washington, né, a gente recebe realmente um passaportinho, né, quando a gente vai ali na exposição principal, na exposição permanente, né? E em Curitiba também, e que está conectado com essa diretriz de transformar esse número, essa grandeza, né, de 6 milhões em histórias individuais para que se facilite o ensino. E eu achei muito legal conseguir fazer esse tipo de associação. Era só isso. Na verdade, eu tinha um monte de coisa para perguntar para um monte de gente, mas não vai dar tempo.
Adriana, você gostaria de fazer uso da palavra? Temos 4 minutinhos. Acho que, na verdade, bom, eu também, assim como a Juliana, poderia ficar aqui conversando mais algumas horas. Mas, na verdade, é muito breve. Eu também nem sei se você, Sofia, você poderia ou gostaria de falar sobre isso, né? Um pouco, você frisou a questão do memorial às vítimas do Holocausto, judaicas e não judaicas, né? Mas eu fico imaginando se isso não foi controverso na constituição do museu, né? Não sei também se você pode ou quer falar sobre isso. Não, posso. Até eu ia comentar, quando eu fui avisada que faltava pouco tempo, eu tive que dar uma acelerada, eu ia falar exatamente isso. Quando, em 2017, a viúva do idealizador apresenta o projeto na Câmara Municipal, o projeto foi aprovado por unanimidade porque ele foi proposto, entre outras coisas, porque ele foi proposto visando contemplar os diversos grupos vitimados, os diversos grupos indesejáveis. E haja vista a cidade do Rio, né, com toda essa... uma cidade assim, multicultural e todo um momento histórico que o projeto foi aprovado, foi o cumprimento da lei que veio nortear a abordagem curatorial e a expografia. Tá? Isso é um ponto importante. Eu agradeço a oportunidade de complementar. Inclusive, ela é indicada a partir de 12 anos, confluindo aí para as diretrizes apresentadas pela Juliana, sem exposição de imagens fortes explícitas. Tá? A gente pega instantes antes daquelas imagens mais fortes, por exemplo, nos Einsatzgruppen, dos fusilamentos em massa, mas a gente teve esse cuidado. E, curiosamente, já tivemos poucos visitantes, foram poucos, Adriana, que reclamaram que acharam light. Tiveram uma grande maioria de visitantes que falaram: ai, que bom, esse aqui eu consegui percorrer, esse Museu do Local, eu consegui percorrer sem passar mal, como cheguei a passar em outros museus. Maravilha, muito obrigada. Queria aproveitar para fazer uso da palavra e fazer uma provocação para a Juliana. Eu gostei muito das diretrizes que você, com a maneira que você organizou sua apresentação, né? E se você tiver a oportunidade de visitar, não sei se você já foi ao Museu do Holocausto de Buenos Aires, que ele tem uma proposta curatorial diferente, por exemplo, diferente aqui do nosso Rio de Janeiro, ele não faz o foco somente nas vítimas, ele contrabalança vítimas e perpetradores, atravessa a história do Holocausto no contexto da história, não só da Segunda Guerra, mas o antes e o depois da história mundial, e dá um highlight especificando a história na Argentina, a repercussão da Segunda Guerra e da história do Holocausto na época na Argentina e a posteriori também nas décadas subsequentes. Então, acho que seria interessante se como você trabalhasse as diretrizes e outros aspectos no Museu do Holocausto que tem uma proposta diferenciada, né? Só para provocar mesmo, para ampliar.